podcast da Mineração na TV, um programa sobre como a mineração faz parte da sua vida e garante nosso futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do podcast da Mineração na TV, aqui do canal da GoodPE, que é uma empresa 100% pernambucana, que é parceira aí no primeiro programa de mineração do setor mineral na televisão brasileira. E entramos no mês de maio. Pessoal, estamos na contagem regressiva para o Interconnected Mining 2022, o nosso TMXP, que esse ano será uma mega live 100% gratuita no canal do podcast da mineração. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que é para você não perder todas as informações que eu estou trazendo toda semana de parceiros, apoiadores. Temos a honra de ter o apoio do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Já temos aí nossos patrocinadores, a Dassault Systems e a Enaex, empresas que são líderes no mercado, vários parceiros ao redor do Brasil e também do mundo, e espero por você em mais esse evento de inovação e qualidade da Minumine Innovation junto com o podcast da mineração. E nesse programa, já que falamos de inovação, vamos falar novamente sobre tecnologia, mas um pouco mais no detalhe, sobre softwares de mineração. E eu trouxe a minha amiga Raíza, que é uma especialista nessa área, que vai nos brindar com todo o seu conhecimento e vai falar sobre a importância de uso de softwares de mineração. Então esse é aquele momento que eu lhe pergunto, se você quer fazer parte da transformação mineral, seja um parceiro aqui do podcast da Mineração na TV, seja um anunciante e veja sua marca sendo espalhada ao redor do mundo. Entre em contato comigo pelo e-mail joni.limba@gmail.com e saiba como fazer parte dessa transformação mineral e tenha certeza que quem é visto é lembrado e esse programa está vindo aí para quebrar barreiras e furar a bolha da mineração. Esse é meu objetivo e ele é um sucesso graças a vocês. Sem mais delongas, pessoal, meu nome é Johnny Pederson e este é mais um programa do podcast da Mineração na TV. Vem comigo. Com o passar dos anos, a tecnologia vem crescendo e ganhando um espaço no mercado e em nossas vidas. Mas essa facilidade que temos hoje nem sempre foi possível. No passado, demoravam dias ou até meses para nos comunicarmos. Eram através de cartas e mensagens passadas através de outras pessoas. E agora é possível mandar mensagens de texto e áudios instantâneos, compartilhar fotos, vídeos e documentos em tempo real. E ainda mais, fazer chamadas de vídeo com alguém a milhares de quilômetros de distância. Ou seja, o avanço da tecnologia foi muito elevado e ainda assim não estamos nem na metade do que ela pode nos oferecer. Um dos primeiros equipamentos a serem criados e aperfeiçoados pela tecnologia foram os automóveis. Porém, conforme o ser humano evoluiu, os meios de transporte também evoluíram. Ou seja, o carro que antes atingia 16 km por hora, hoje atinge velocidades muito superiores, além de serem muito mais econômicos e seguros. Outro equipamento muito importante nessa evolução tecnológica são os computadores, o qual é utilizado para o trabalho, estudos e lazer, e também possui várias utilidades diferentes. A exemplo, o acesso à informação com rapidez, como citamos anteriormente. Hoje em dia, os computadores estão cada vez mais modernos e sofisticados, possuindo uma capacidade de processamento e armazenamento muito altas, com dimensões reduzidas e acessíveis ao usuário. Além disso, os softwares também evoluíram paralelo com os computadores. A partir do avanço dos monitores, onde inicialmente tinham monitores de fósforo verde, só podiam reproduzir uma cor, ou seja, o verde. E em 1981, entra em cena a placa de vídeo na tela de tubo, que conseguia projetar até 64 cores na tela. Essa tecnologia foi se modernizando até a chegada da tela de LCD, com uma alta qualidade dos monitores, que exigiu um novo padrão de dados, o DVI, que acabou resultando no nosso conhecido HDMI em telas de OLED, os quais proporcionam uma qualidade gráfica muito superior, sendo capaz de modular imagens em HD e Full HD, e à medida que as telas evoluíram, as interfaces de software também evoluíram, sendo capazes de modelar imagens de alta qualidade e até em 3 dimensões. Podem ser utilizados também em várias áreas profissionais, incluindo a engenharia de minas, a qual possuindo softwares capazes de fornecer modelos em 3D de superfície e até corpos mineralizados em profundidades a partir de uma simplificação gráfica e matemática de dados coletados no campo. Os softwares pioneiros capazes de ser utilizados na atividade de mina, de maneira geral, formam o CAD e o GIS, que eu já falei em programas anteriores, mas ao quais podiam ser realizados modelos que auxiliavam na tomada de decisões do empreendimento.
E com o avanço da tecnologia, novos softwares mais específicos foram surgindo para atividades exercidas na mineração, proporcionando um melhor controle e interpretação de dados. Por exemplo, para se construir um modelo 3D geológico, é necessário integrar diversas informações, dentre elas mapas de superfícies, dados geofísicos, dados estruturais, dados geotécnicos e dos testemunhos de sondagem. Todos esses assuntos já falamos também em programas anteriores. Para fazer o que chamamos o modelo 3D de integrar tantas informações, hoje em dia são usados softwares que permitem criar o modelo dessa maneira mais realista possível, a fim de se alcançar o objetivo que é a confecção de modelos geológicos com mais acurácia e reduzir as etapas que causam ansiedades das expectativas, porque a partir deles iremos responder questões como: qual o volume do minério, qual o volume do estéreo, qual a tonelagem teor do minério, quanto é que eu vou ganhar, quais os comportamentos geotécnicos, que método de lavra eu devo utilizar, quantos equipamentos eu terei que ter, entre outras coisas. São muitas perguntas, não é? Mas qualquer resposta errada, baseada em um modelo ruim, pode custar milhões para o empreendedor. Dessa forma, a utilização desses modelos são extremamente importantes nas etapas de planejamento de mina, onde, após a análise das formas e características do corpo mineralizado, junto com as condições do ambiente a qual está inserido, é a tomada as decisões do tipo de lavra que será realizado, se é subterrâneo, se é aberto, além de quais técnicas e todas as outras etapas seguintes. Além da fase de planejamento de um modelo 3D de uma mina, é possível também realizar simulações e sequenciamentos dos avanços de mineração, podendo garantir um controle maior das variáveis como vibrações, ultralançamento, diâmetro de fragmentos, cortes na frente de lavra, deslocamento do material, altura de pilhas de minério, entre muitos outros. Por isso, o uso da modelagem 3D já está sendo utilizada por empresas, garantindo um aumento na confiabilidade e da segurança dos processos, além também de um aumento da produção. Desse modo, o conhecimento de software de modelagem é um todo diferencial para quem quer se destacar no mercado de mineração e atuar em atividades como modelagem geológica, processo de mina e planejamento de lavra. E aí, muito legal essa área de software de mineração, não é verdade? No próximo bloco, conversarei com um especialista dessa área, a Raíza Lívia. Voltamos já. Olá, pessoal. E aí, gostaram dessas curiosidades? Vamos entrar em mais uma entrevista que falamos sobre tecnologia e principalmente ligada a softwares. Então, como eu falei, estamos mais no detalhe agora em algumas áreas da mineração. E já falamos sobre tecnologia com meu amigo Ranieri. E hoje eu vou falar com uma grande profissional da área, a Raíza Lívia, que vai falar sobre software de mineração. Raíza, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, bom dia pessoal. Na verdade, eu que agradeço, Johnny, por esse espaço e primeiramente te parabenizo, né, por esse canal de informação que leva não só para nós da área, né, esse conhecimento, quanto para tantas outras pessoas, né, então leva informação, leva conhecimento, leva novidade, né, então isso é muito importante ter esse tipo de espaço abordando esse assunto, né, então quero te parabenizar por essa iniciativa, por esse programa, e é isso, né, muito obrigada mesmo, e parabéns. Quem agradece sou eu, Raíza. Pessoal, a Raíza Lívia é graduada em Engenharia de Minas pela Federal de Campina Grande, a minha gloriosa, ou nossa gloriosa, mas também é técnica em mineração pelo IF lá de Campina Grande, sua experiência na área de planejamento de lavra, sobretudo com softwares de planejamento, né? Tanto a céu aberto quanto subterrâneo. Atualmente ela é consultora e uma das líderes da área de consultoria de OpenPit, principalmente pela uso de software de sequenciamento e modelamento. Raíza, estamos então, como eu falei, estamos no detalhe em alguns assuntos do podcast da mineração. E já que estamos falando em software de mineração nessa sua área, na sua visão, qual é a importância de se aprender esses softwares, tanto academicamente quanto profissionalmente? Então, Johnny, essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante, que bom que estamos começando com ela, porque, de fato, né, vou começar a falar da importância academicamente, né? Então, academicamente é muito importante que os alunos, né, tanto da graduação nos cursos superiores em engenharia de minas, geologia, né, da nossa área,
quanto nos cursos técnicos, eles estejam sempre antenados na tecnologia. Então, é muito importante que desde lá a academia a gente venha se preocupando em se capacitar, né? O mercado cada vez mais requer de nós, né, profissionais, mais qualificação, mais capacitação. Então, isso é muito importante que a gente ainda lá na graduação, lá no curso superior, no curso técnico, a gente já comece a procurar os principais softwares de mineração que estão surgindo, o que de fato a indústria de mineração tem utilizado para otimizar seus processos, né, para mecanizar, para automatizar. Então, isso é de suma importância, né, que a gente, como aluno, agora falando como aluno, né, iniciei falando da importância dos alunos se capacitarem, né, o mercado de trabalho, de fato, ele está requerendo cada vez mais. Então, para que a gente saia mais preparado da academia, da universidade, a gente precisa estar de olho, antenado, fazendo curso, né, cada vez mais para a gente já sair com um currículo muito bom, né, com a experiência boa, apesar que a gente sai da universidade, né, e vai obtendo experiência ao longo do tempo, é muito importante, né, para a gente garantir o nosso espaço, a gente está se capacitando. Como profissional, e aí eu já falo um pouco da minha experiência, né, eu não estou há muito tempo no mercado, que eu me formei em 2020, mas falando como profissional, é de suma importância que a gente consiga inserir na nossa rotina, né, e aí falando de empresa de mineração mesmo, como engenheira de minas, tecnologia. É ela que vai trabalhar ao nosso favor. Então, seja para otimizar recursos, seja para aumentar nossa produtividade, para reduzir custos, para nos dar monitoramento, né, e gerenciamento das atividades numa mina, né, e isso eu estou falando de todas as etapas da mineração. Então, isso é de suma importância, que nós profissionais, né, a gente não só, tem um professor meu que falava, né, a gente não pode só apertar botão, e de fato não, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor com inteligência, né, para que a gente consiga usufruir tudo que ela tem para nos fornecer. Pessoal, esse bate-papo com a Lívia está muito bom. No próximo bloco, a gente continua, não sai daí. Estamos apresentando o podcast da Mineração na TV. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Estamos na era digital. As pessoas passam a maior parte do tempo assistindo vídeos, seja no YouTube, Instagram ou TikTok. Se você quer criar vídeos, com certeza você vai precisar de um editor de vídeos, e para isso você pode contar com o Márcio, a sua edição de vídeo bem fácil. Cortes, transições, músicas e muito mais. A sua edição de forma bem fácil. Então, fale com o Márcio. A Clima Rio, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508.
O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio. Estamos de volta ao podcast da Mineração na TV. Pessoal, estamos de volta aqui com a Raíza. Raíza, quando eu gosto de falar na questão de simulação, que a gente faz no virtual para garantir o real. No caso de software para esse segmento, eles estão evoluindo bem? O que você tem a nos dizer? Sim, Johnny. Então, na mineração a gente tem evoluído bastante em inovação e tecnologia. Atualmente a gente tem soluções que abrangem toda a cadeia mineral e isso nos dá muita segurança nas informações, então a gente consegue, de fato, prever aquilo que vai acontecer ao longo da vida útil de uma mina, por exemplo. Então a gente consegue ali monitorar, né, ter o monitoramento e a previsão daquilo que vai acontecer, seja de longo, de médio, de curto prazo. Então isso dá para nós, né, da indústria mineral, uma previsibilidade maior. Né? Então, a gente consegue simular cenários, a gente consegue prever custos, né? E dessa forma, prevendo, a gente consegue monitorar melhor, reduzir custos, né? E trazer cada vez mais a comparação de cenários, aumentar, né, ali a aderência do nosso plano de lavra, né, como alguns bem conhecem. Então, isso é de suma importância, de fato, para a gente garantir isso, a previsão daquilo que a gente tem hoje, daquilo que a gente vai ter daqui a 20 anos, 50 anos. Na sua opinião, então, qual o perfil que o aluno deve ter para entrar nessa área de tecnologia, principalmente softwares para mineração? Então, Johnny, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar é que, né, o perfil do aluno é um aluno que não tenha medo, né? A gente não pode ter medo da tecnologia, a gente não pode ter medo do software, a gente não pode ter medo dessa inovação. A gente tem que, de fato, encarar isso como algo que vai nos trazer bons resultados, que vai nos auxiliar na rotina do dia a dia, na mina, nas nossas atividades. Então, de fato, o aluno que vai ter esse perfil é um aluno inovador, né? Aquele que quer, de fato, se destacar, quer conhecer coisas novas, não quer só ir lá e apertar botão, como eu já falei anteriormente. Ele quer entender o processo, ele quer implementar coisas novas na rotina, né? E usar a tecnologia a nosso favor, né? É para isso que ela existe, então é importante que o aluno, né, lá na graduação, né, e aí eu posso falar um pouco do que eu vivi, né, eu sempre gostei de inovação, mas no início, quando eu aprendi alguns softwares, eu ficava, nossa, será que eu vou aprender isso? Nossa, parece tão difícil. Só que é o dia a dia, é persistência, é você não ter medo, é você encarar, é você entender o que aquilo pode te proporcionar, como aquilo vai te ajudar nas suas atividades como engenheiro de minas, como técnico em mineração, né? E aí eu trago também para as outras áreas, né? Então a gente tem que aprender o básico, que é a informática, que é usar o computador ao nosso favor, né? Para nos favorecer, nos dar maior produtividade, reduzir o tempo de algumas atividades, né? Que a gente ficaria um longo tempo lá fazendo, o computador vai reduzir esse tempo. Raíssa, já falamos em programas anteriores sobre mina céu aberto e subterrânea. No caso de software de mineração, que você é especialista, existe alguma diferença na utilização em mina subterrânea e mina a céu aberto? Então, Johnny, existe uma diferença. Obviamente, a gente está falando de duas metodologias distintas, diferentes, né? Então, a gente tem uma metodologia de lavra a céu aberto, a metodologia de lavra subterrânea, né? E é claro, né? Falando aí mais especificadamente das duas metodologias, as de mina subterrânea, né? As nossas soluções, os softwares, eles tendem a ter uma complexidade um pouco maior, até por conta
da metodologia, né, das características inerentes da mina subterrânea. Então, quando a gente fala de mina subterrânea, não querendo falar que mina a céu aberto não tem que ter tecnologia, ambas têm a mesma importância, né? As duas a gente tem que estar usufruindo de tecnologia, tem que estar implementando tecnologia, mas de fato, existe um diferencial quando a gente fala de mina subterrânea, né? A aplicação, né? A própria metodologia, ela é mais complexa, né? Então, ela de fato requer essa maior complexidade, maior utilização cada vez mais de tecnologia. E uma coisa bem importante, né, é que o seguinte, a perspectiva, né, para os próximos 20 anos, 30 anos, é que de fato a gente tenha mais minas subterrâneas, né? Então, os nossos depósitos ao céu aberto, eles tendem a se exaurir nos próximos anos. Então, a probabilidade é que daqui a 20, 30 anos, 50% da nossa mineração seja subterrânea, né? E aí, vale lembrar que atualmente é cerca de 80% aí é céu aberto. Então, a gente pode perceber que a tendência maior é a gente estar trabalhando com minas subterrâneas. E aí eu falo, né, a gente da área cada vez mais se especializar nessas soluções, nessas tecnologias, porque a tendência é cada vez maior a gente trabalhar com minas subterrâneas. Lívia, nós já falamos aqui nessa questão virtual, né? Que no simulação você já fez, que você pode dizer para os nossos ouvintes, que desafios você encontrou? Então, Johnny, atualmente eu tenho trabalhado tanto com planejamento de mina a céu aberto, né, quanto também com perfuração e desmonte. E, assim, é importante salientar que a gente também tem essa parte de simulação com soluções de perfuração e desmonte, né? A gente fala muito de simulação, a gente fala muito de modelagem, de sequenciamento para o planejamento de mina, mas cada vez mais a gente tem ampliado esse conceito para as demais áreas. Então, é muito importante que a gente venha prever cada vez mais aquilo que a gente vai fazer, né? Trazendo situações que eu lido muito no dia a dia. A gente planeja muito as malhas de perfuração, né? Então, eu trabalho com um sistema completo que inclui aí toda a atividade de perfuração e desmonte. Então, a gente consegue cada vez mais prever como vai ser aquele fogo. E eu ainda amplio mais esse meu comentário. A gente consegue também fazer muitas análises. Então, tanto a gente consegue elaborar a malha, a gente consegue, com aquela malha, enviar aquela malha para o campo para que ela seja, de fato, executada, quanto a gente consegue trazer a volta dessa informação, ou seja, a gente consegue reconciliar, né, comparar, peraí, esse projeto que eu fiz de malha com esse projeto que foi perfurado lá, vamos fazer um comparativo? Quanto que tinha que ser perfurado com essa perfuratriz em campo e quanto de fato foi perfurado em campo? Está perfurando mais do que deveria ou está perfurando menos? Então, atualmente, eu tenho lidado muito com isso em alguns projetos, da gente comparar essa aderência do que a gente está fazendo lá de malha, por exemplo, né? Estou trazendo mais aqui esse assunto de perfuração e desmonte, porque eu acho muito importante. A gente consegue fazer essa simulação, né? Essa aderência, esse comparativo. Eu quero tantos metros ali de perfuração nessa malha, quanto que está voltando de informação para mim? Quanto que está sendo perfurado? Minha perfuratriz está trabalhando mais ou menos do que deveria? Está perfurando mais ou menos? Porque se ela está perfurando mais do que deveria, eu tenho um problema. Se ela está perfurando menos, eu também tenho. Então, eu tenho que estar monitorando esse projeto, né, cada vez mais. Raíssa, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Um excelente bate-papo. Que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? E deixe também seus contatos, para eles entrarem em contato com você. Beleza, Johnny. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer por esse espaço. Eu acho de suma importância que a gente fale sobre isso, que seja abordado esse assunto, tanto para a gente que está inserido nessa área, quanto para as demais pessoas. É sempre muito importante falar sobre mineração. A mineração está no nosso dia a dia, está em tudo, né? Então, isso é muito importante mesmo. Para deixar de mensagem aqui no final dessa nossa conversa, eu gostaria de falar, né, principalmente para quem está ainda na universidade, quem está no curso técnico, né, que não olhe para os softs como bicho de 7 cabeças. Vou falar até isso, né? Usar essa frase, bicho de 7 cabeças, porque não é.
Então, hoje em dia, a gente tem a nosso favor muitas ferramentas para a gente conseguir aprender. Então, a gente tem o YouTube aí que a gente consegue pesquisar vídeo, aprender, né? Então, a gente tem muita coisa nas nossas mãos para a gente conseguir se capacitar, conhecer outros softwares, outras linguagens de programação. Então, o que eu deixo para quem está na universidade, né, é um tempo precioso quando a gente está na universidade, porque a gente tem que aproveitar esse tempo para conseguir cada vez mais conhecimento, adquirir conhecimento. Então, o que eu digo para vocês, sejam curiosos, né, persistentes e sempre acreditem em vocês. Aprendam no início, de fato, tudo é novo, né? Qualquer coisa na nossa vida, de novo, quando chega, nos assusta. Seja um lugar que a gente vai, seja alguma coisa nova que acontece. Então, com software, com inovação, com tecnologia, não é diferente. Tudo que é novo pode assustar no início, mas depois que a gente consegue visualizar, né, e perceber o quão importante é aquilo, o quão é bom trabalhar com aquilo, a gente começa a se apaixonar. Então, o que eu digo é, persistam, aproveitem a universidade, não deixem para depois, durante a universidade, usufruam o máximo que vocês tiverem de oportunidades, né? A vida é de oportunidades, eu costumo falar isso, então a gente não pode deixar a oportunidade passar. Se tem um curso ali de determinada solução de algum software, faz. Mesmo que você ache, não sei se eu vou trabalhar com isso no futuro, mas eu acho que é bom a gente se expor a essas oportunidades, aprender nunca é demais, conhecimento sempre é bom, né? Então eu falo isso, se exponha, persista e se capacite cada vez mais, né? E eu deixo meu contato, né, tanto o meu Instagram, né, que é uma coisa que hoje todo mundo tem, Raiza_Lívia. Quem quiser também mandar e-mail para mim, o meu e-mail é raizaliviaandrade, Raiza com YZ, @gmail.com. Então, pode mandar e-mail para mim, pode conversar comigo pelo Instagram, né, e eu vou estar sempre aí à disposição para a gente conversar, bater um papo, né. E é isso, quero novamente agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, ao Johnny também pelo espaço, pela oportunidade da gente ter essa conversa, da gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que a gente tanto gosta, que é mineração, tá? E eu gostaria de deixar também uma frase que eu ouvi de um professor, e isso ficou na minha cabeça, fica até hoje, né? A tecnologia tem um preço, mas a falta dela também tem. Então, é muito importante que a gente sempre tenha, às vezes, em mente que, de fato, tem um preço a tecnologia, a inovação para a gente adquirir isso, mas a falta dessa inovação, a falta dessa tecnologia também tem um preço a ser pago. Raiza, muito obrigado, nós que agradecemos, foi um bate-papo muito bacana. Pessoal, lembrando mais uma vez, estamos aí com o Interconnected Miner Experience batendo as nossas portas. Se inscreva no canal do podcast da mineração para não perder as novidades. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas nesse futuro sem mineração. E até o próximo programa. Podcast da Mineração na TV, um programa sobre como a mineração faz parte da sua vida e garante nosso futuro. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062-9205. Estamos na era digital. As pessoas passam a maior parte do tempo assistindo vídeos, seja no YouTube, Instagram ou TikTok. Se você quer criar vídeos, com certeza você vai precisar de um editor de vídeos. E para isso você pode contar com o Márcio, a sua edição de vídeo bem fácil. Cortes, transições, músicas e muito mais. A sua edição de forma bem fácil. Então, fale com o Márcio. A Clima Rio, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora.
Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio.